ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde para todo mundo, seja bem-vindo. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 Santos. Você nos vê pelas imagens nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e também acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados pelo WhatsApp, o número é 973350038. Vou repetir, 973350038. Lembrando sempre, agora nessa fase, em razão do problema do coronavírus, para evitar aglomerações, estamos fazendo a transmissão do programa Gente que Fala por videoconferência e não dos estúdios da Rádio Trianon. Os convidados de hoje, eu os apresento a partir de agora, Hélio Rodrigues, presidente do Sindicato dos Químicos de São Paulo. Ele é coordenador da Frente Parlamentar da Várzea do Tietê. Essa frente parlamentar é da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hélio Rodrigues, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro, e boa tarde aos demais participantes. Você fala da onde? Você está em São Paulo mesmo? Estou em São Paulo, estou aqui na Vila Sônia, aqui no Monte Quêmio, na região aqui da Zona Oeste de São Paulo. Muito bem. Também aqui conosco o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em direito trabalhista. Doutor Estácio, bem-vindo ao programa Gente que Fala mais uma vez. Olá, Mauro, boa tarde, obrigado pelo convite, extensivo a Zenilda, ao nosso amigo Esquiavon, ao Fausto, agradecer também a todos os ouvintes a participação aqui, poder falar, um grande abraço e boa tarde aos colegas de bancada e vamos brindar a tecnologia, né, Mauro? Que separados nos une no programa Gente que Fala. E nesse sentido, separado e unidos no Gente que Fala, você está aonde? Até para esclarecer para o nosso público e a gente ver aí como é que a tecnologia está ajudando nisso tudo. Pois é, falo daqui de casa, no trabalho home office, aqui em Cotia, Zona Oeste. Estamos aqui próximo de São Paulo, entrincheirados, aguardando passar a quarentena, contribuindo aí com o isolamento. Muito bom. E agora também aqui a participação do Roberto Maluf. O Roberto Maluf é consultor de marketing político, eleitoral e comunicação empresarial. Roberto Maluf, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço o convite, agradeço a Rádio Trianon pela participação. Gostaria de dar boa tarde a todos os meus colegas que vão participar no programa. Muito obrigado mais uma vez, Mauro, e muito obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho desse momento que o país passa e por todas as transformações que ele vai passar nos próximos meses. Muito obrigado. Você também não está em São Paulo, né? Não estou em São Paulo. Eu estou atualmente na cidade de Atibaia, estou aqui entrincheirado, trabalhando em casa, na cidade de Atibaia. O que demonstra mais uma vez aqui a importância da tecnologia nessa união para a gente poder levar ao ar o programa Gente que Fala. Você vê, Atibaia você está aí a 60, 70 quilômetros de distância, mais ou menos, não é isso? Isso, eu estou a 60 quilômetros da cidade de São Paulo, quer dizer, uma viagenzinha de 40 minutos, eu faço esse ping-pong São Paulo-Atibaia frequentemente, mas agora em função da quarentena a gente se resguarda mais, eu estou trabalhando mais o home office, como todos os outros colegas, dentro do possível a gente tenta atender nossos clientes e dar um andamento na nossa vida. Legal, minha gente. Então vamos lá discutir o primeiro tema, fazer uma análise do primeiro tema do programa Gente que Fala de hoje. O Senado Federal aprovou ontem, em sessão virtual, o projeto que prevê o repasse de R$ 600 mensais a trabalhadores informais, intermitentes e microempreendedores individuais. A aprovação foi motivada pela pandemia do novo coronavírus e o texto prevê o pagamento por 3 meses. Essa proposta estabelece uma série de requisitos para que o autônomo tenha direito ao auxílio, apelidado por alguns parlamentares de coronavírus. Muito bem, a aprovação aconteceu primeiro na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado Federal. O Senado deu uma mexidinha ali no texto, algo simples que não mexeu no mérito, então não houve a necessidade de a matéria retornar à Câmara dos Deputados. Agora foi a sanção do Executivo
para ser apreciada pelo Executivo e ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Hélio Rodrigues, a sua avaliação sobre esta proposta, sobre os R$600, inicialmente a ideia do governo eram R$200, os deputados acabaram aprovando 600, e especialmente em relação aos requisitos para que as pessoas tenham acesso a esses valores. Sua avaliação. Minha avaliação, Mauro, é que diante de tantas medidas que serão necessárias para proteger a vida, para recuperar os empregos, para poder ajudar a indústria, o comércio, foi uma medida importante. É uma medida que vai ajudar, vai auxiliar emergencialmente essas pessoas. Nós sabemos que o acesso ao benefício é uma coisa que a gente vai ter que ter mais esclarecimento pelo decreto ou pela medida provisória que tem que ser editada, para a gente saber como é que a gente vai ter o acesso, as pessoas terão acesso a esses benefícios. Mas eu avalio que foi uma medida importante. O que chamou a minha atenção aqui, deixa eu abrir a informação, em relação aos requisitos para acesso, o trabalhador informal, empregado, autônomo ou desempregado, falando aqui de um dos requisitos, né? Intermitente e inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, até 20 de março de 2020. Então, o que me chamou a atenção, as pessoas que terão acesso, além dos requisitos que terão que ser cumpridos, essas pessoas terão que ter cadastro no CadÚnico até 20 de março de 2020. Ou seja, existem pessoas que não têm o cadastro, não têm esse cadastro no CadÚnico e estão aptas a receber o benefício. Então, como é que fica essa questão, se tem que estar dentro do cadastro até 20 de março? Hélio. Isso, então, tem a declaração, que vai também ter uma proposta de uma declaração de próprio punho para a pessoa ter acesso a esse benefício. Mauro, aí está o grande rosco desse negócio. Foi aprovado, louvável para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal em ter aprovado, agora tem que ter a viabilidade disso. Então, tem que ter um decreto e uma medida provisória que regulamente isso. Porque, como você falou, tem muita gente fora do Cadastro Único, né? Então, vão pegar o pessoal que está no Bolsa Família e no Cadastro Único, mas tem um conjunto grande de trabalhadores informais que estão fora, que eu acho que agora é hora da gente pedir para o governo como é que vai ser esse encaminhamento para poder ter o acesso ao benefício e de uma forma, Mauro, rápida, porque na periferia as pessoas já estão passando fome, aqueles que trabalhavam como autônomos, camelôs, que trabalham hoje para comer hoje, eles já estão em dificuldade há mais de 15 dias já. Bom, a gente tem que aguardar então pela regulamentação que vem a partir da sanção desse projeto aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro. Doutor Estácio Ayrton, sua avaliação sobre essa medida aprovada agora no Senado e que agora depende da sanção do presidente Bolsonaro. Então, Mauro, a ideia é válida, eu acho que é emergencial, eu acho que o valor não é muito, não é baixo, estamos falando em meio salário mínimo, mas para quem precisa, para quem tem que comprar comida nesse tempo de crise, eu acho que é um alento, pelo menos uma tranquilidade nesses próximos 3 meses. É óbvio que numa medida emergencial, num país que é continental, não é fácil que a lei feita lá no Congresso, dos gabinetes, saia e seja aplicável de forma fácil, né? Então, isso realmente, como o colega falou, vai depender muito da regulamentação, vai depender aonde vai ser pago, né? Já estão falando em casas lotéricas, tal, Caixa Econômica, enfim. Importante de tudo isso é que estamos numa pandemia, estamos necessitando de medidas emergenciais e o governo está trabalhando. Isso que eu acho importante, Mauro. Roberto Maluf, sua avaliação sobre a aprovação desses R$600 mensais aos trabalhadores informais. Olha, Mauro, a minha avaliação é muito positiva. Veja, a roda da economia, ela trava com muita facilidade. O Brasil passa por uma crise econômica que vem se arrastando há anos. A gente tem um número de desempregados muito grande e isso acaba com que complique demais a situação das pessoas. O que eu percebo é o seguinte, por trás dessa boa ação que o governo faz, ok, é muito positiva, isso é indiscutível. A gente mostra um total despreparo na questão de como implementar essas ações.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como nós temos um atraso tecnológico muito grande, nos últimos anos a gente tem tido uma grande falta de investimento em tecnologia. Hoje o governo deveria estar muito mais bem estruturado para que essas ações pudessem ter um efeito muito rápido. Foi o que os nossos colegas comentaram, que fica meio nebuloso. Por exemplo, tem um monte de gente que não está no cadastro único, como é que vai fazer, como é que vai entrar. Enquanto está se discutindo como que vai se operacionalizar essa situação, a gente tem um monte de gente que não vai ter dinheiro para comer. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu acho que exige-se uma agilidade muito maior e é necessário que o governo pense, a partir de agora, em planejar ações para o futuro usando a tecnologia. Aí eu aproveito esse gancho para dizer, e se o governo já tivesse implementado um aplicativo, por exemplo, para que as pessoas pudessem acessar facilmente, se cadastrar imediatamente e automaticamente já conseguir receber esse valor. Eu estou vendo que apesar de ser muito positivo esse pagamento, ele vai gerar um grande movimento de gente que vai ter que se deslocar até agências bancárias, que vai ter que se deslocar até um local para fazer um cadastro. Assim, infelizmente, não vai ser uma coisa, vai ser um parto meio complicado. Mas é uma atitude positiva, eu vejo isso com bons olhos, mas bastante preocupado porque essa movimentação vai ser bastante confusa e bastante complicada. Pelo menos é o que parece. Mauro? Será que o Mauro caiu? Quando você fala em aproveitar em Portugal, Mauro, para a operacionalização. O Mauro está sem. Eu queria comentar, Roberto, o que você falou, muito importante, um aplicativo, hein? Isso talvez seja uma solução definitiva para essa questão. Ter um aplicativo. Roberto. Então, mas aí que está o problema. Como a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, o desenvolvimento de um aplicativo, por mais rápido que ele seja implementado, ele não vai conseguir ficar Roberto, pronto. Há algum problema? Oi. Houve algum problema no seu áudio? Agora normalizou. Vamos lá. Você pode repetir? Então, o nosso colega estava dizendo o seguinte sobre a importância de ter um aplicativo. Sim, o problema é o seguinte, hoje, neste momento, tentar desenvolver um aplicativo para resolver essa questão da distribuição dessa renda é inviável. Não vai se conseguir desenvolver um aplicativo da noite para o dia. O máximo que se faz é um site que seja responsivo, que a gente chama, ou seja, que você pode estar navegando no celular, onde vai facilitar o cadastro e a distribuição de informações para as pessoas. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, o governo precisa pensar sempre um pouco mais lá na frente. Nós fomos pegos por uma pandemia mundial, ok, todo mundo foi afetado, mas o Brasil está muito atrasado tecnologicamente para atender certas demandas. Se você for falar, mas nem todo mundo tem internet, não, olha, o Brasil é um dos países mais conectados do mundo. O número de celulares ativos hoje no Brasil é maior do que o número de pessoas no Brasil. Então, assim, precisamos pensar mais na frente. O governo anda sempre atrás do prejuízo. Eu acho essa medida muito bem-vinda. O aplicativo hoje seria uma ótima solução para que as pessoas pudessem se cadastrar, como vocês mesmos falaram. Tem um monte de gente no mercado informal que não tem cadastro único. E essa pessoa, como é que vai fazer? Vai até uma agência da Caixa Econômica Federal? Não vai ter jeito. Muita gente vai ficar e vai demorar para receber esse dinheiro e isso vai atrapalhar bastante a vida das pessoas, infelizmente. Bom, vamos seguir aqui com a nossa conversa no programa Gente que Fala. O nosso tema é o seguinte agora. A rotina dos trabalhadores virou do avesso nas últimas semanas. À medida que a pandemia do coronavírus avançou, as regras foram endurecidas. Quem pôde passou a exercer sua atividade de casa, mas as empresas passaram a dispensar funcionários. Sindicatos de patrões chegaram a acordos às pressas para preservar empregos. E ainda os que são obrigados a trabalhar nas atividades consideradas essenciais. No horizonte, porém, ainda há mais dúvidas do que respostas. Hélio Rodrigues, como é que os sindicatos se organizaram, ou mais especificamente, o sindicato que você lidera aí como presidente
o Sindicato dos Químicos de São Paulo, para preservar os acordos, juntar patrões e empregados com o objetivo de fazer as negociações e preservar os empregos de todos. Mauro e demais amigos da bancada, existem vários mundos dentro do nosso país aqui com relação à questão sindical, com relação entre essa relação capital e trabalho. Tem muita diferença. Por exemplo, nós representamos as indústrias farmacêuticas. Tem um tipo de negociação, temos uma convenção coletiva que celebramos todos os anos. Inclusive, esse mês a gente fecha a convenção coletiva. E temos o setor químico. Bom, nesse universo tão heterogêneo de empresas, tem também diversos tipos de empregadores. Tá? E teve empregadores que resolveu dar férias coletiva, teve empregadores que resolveu fazer o banco de horas. O sindicato está tentando negociar caso a caso. Tem, infelizmente, aqueles que estão demitindo as pessoas, né? Isso faz parte dessa realidade tão cruel. Mas temos outras empresas, como a do setor farmacêutico, que tem, além de colocar trabalhadores do escritório em home office, como a maioria de nós, como todos nós estamos aqui, ainda tem concedido benefícios para poder manter essa pessoa numa condição um pouco, enfim, que é totalmente diferente. O seu consumo muda muito em casa. Por exemplo, tem empresas que ampliou o ticket de refeição, teve empresas que não dava, que tinha refeição no local de trabalho, passaram a fornecer um ticket. Então são vários mundos. O que a gente fica estarrecido é com a medida provisória 927 do governo, que tira o sindicato da negociação, que a negociação tem que ser entre patrão e empregado. Aí nós sabemos que o poder fica totalmente na mão do empregador. E aqui eu não estou generalizando, para que um comentário não venha distorcido, não estou generalizando empregadores. Como eu acabei de falar, tem empregadores que estão tendo uma conduta exemplar de reconhecer o que está acontecendo, colocar os trabalhadores em férias coletivas para poder a gente passar juntos esse processo tão cruel que a gente não sabe como é que é a chegada dele. Então, a rotina dos trabalhadores mudou de ponta cabeça mesmo. A maioria das fábricas estão com a produção paralisada, e aí as empresas que trabalham com o setor automotivo, por causa das montadoras pararem, a cadeia toda vai parando, e no nosso caso também aqui tem parado. Então eu acho que assim, é um momento de bastante acordo entre patrão e empregado, entre sindicato, porque tem o sindicato dos patrões, entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores, para a gente poder resolver e avançar nesse momento tão difícil. Né? Nós temos o negociado sobre o legislado. Essas questões de matéria trabalhista, o governo tinha que colocar o sindicato no meio. Mas esse governo que tem uma verdadeira ojeriza ao movimento sindical, o que não é comum na Alemanha, na França, na Inglaterra, no próprio Estados Unidos, o sindicato vem para a mesa e conversa e negocia essas questões. Estamos apreensivos, estamos preocupados, mas estamos aqui diariamente conversando com as empresas, viu, Mauro? Hélio Rodrigues, quais são as empresas e os setores que não estão reconhecendo este momento e que estão partindo para demissões ou até não colaborando com os empregados, num contraponto a esses que você elogiou e que estão até tomando medidas positivas? Olha, há pequenas e médias empresas, até porque tem um capital de giro muito apertado, enfim, trabalha também nessa rotina de descontar duplicata, enfim, essas estão com muito problema, tem que ter uma intervenção governamental. Mas elas não têm, uma parte delas, aquelas do setor, vamos colocar aqui, o setor de transformação de plástico, por exemplo, que é um setor de embalagem que é muito afetado agora nesse momento. Então, eles estão sem condição de capital de giro para poder comprar matéria-prima e estão com a folha de pagamento agora chegando num volume que eles estão tendo que decidir entre colocar em férias coletivas ou demitir. Uma parte deles estão demitindo. Uma parte está demitindo e mandando para casa e falando, depois a gente conversa. Isso é a pior medida, né? Parece a proposta do governo de mandar embora, suspender o contrato de trabalho por 4 meses sem nenhum tipo de contrapartida para os trabalhadores. Mas como eu estou falando, não vamos generalizar nesse momento, porque não é a vitória do sindicato contra a vitória dos empresários para resolver absolutamente nada. Estamos todo mundo na mesma nave. Precisamos sair com decisões coletivas, porque tem Mauro, tem o recomeço, né? Essa epidemia vai passar e nós precisamos
nos preparar para retomar as atividades econômicas, voltar ao cotidiano, porque ninguém está feliz, não está nessa condição que a gente está todo mundo agora. Doutor Estácio, que lição nós vamos tirar depois que terminar toda essa fase em relação a mercado de trabalho, ou seja, relações de trabalho, empregado-empregador, sindicatos de empregados, sindicatos de empregadores, o que vai mudar nisso ou não muda nada na sua avaliação? Olha, Mauro, eu vou muito na esteira do que o colega Hélio falou, né? Tocante nesse momento, nessa fase negra, com relação a essa pandemia, que para nós veio de surpresa, vamos assim chamar, e é uma novidade, né? Acredito aqui que ninguém tenha experiência da peste negra, da gripe espanhola, tá certo? Então, é um momento de conversar, é um momento de se colocar no lugar do outro, patrão e empregado, buscar um meio termo, conversando quais alternativas que podem ser adotadas para manter uma coisa maior, proteger um bem mais importante que é o contrato de trabalho, que é o salário. O grande patrimônio do empregado é o salário e, de outro lado do patrão, são os meios de produção. Então, é o momento de se eliminar, não se pensar nas diferenças, capital e trabalho, direita, esquerda, Corinthians, São Paulo, é o momento do quê? De todos unidos com o mesmo objetivo, atravessar essa fase pandêmica com o contrato de trabalho ativo, onde a empresa não fecha a porta e o trabalhador não fica sem salário para as despesas próprias e da família. Esse eu acho que é o grande momento, a grande ideia, o grande foco, Mauro. Roberto Maluf, pegando aí a esteira do doutor Estácio, ele falou Corinthians de São Paulo, sim, a polarização, direita e esquerda, a gente sai dessa crise em termos de relações de trabalho, a gente sai com menos polarização, empregado-empregador? Olha, eu acredito que essa situação, que como o Estácio falou, ninguém viveu uma peste negra, ninguém viveu uma gripe espanhola. Então, é uma situação que vão haver grandes mudanças. As mudanças, tanto na área de trabalho, da relação patrão-empregado, têm que ser reavaliadas. Por exemplo, o patrão que hoje demite um funcionário, por causa dessa situação, ele está tirando do mercado um consumidor. Ele está tirando do mercado uma pessoa que aquele salário que ele está deixando de pagar para aquele funcionário dele está tirando um consumidor e está prejudicando, às vezes, o próprio negócio. É um momento de reflexão. É um momento onde as pessoas têm que reavaliar as suas formas de trabalho, tem que reavaliar, por exemplo, se fala muito de trabalho em home office, muita gente falando, eu estou trabalhando em home office, mas não é. A maioria da força de trabalho mundial não é home office. Nós representamos uma parcela muito pequena do mercado de trabalho. O grande impulsionador da economia, a indústria, está no comércio, está na prestação de serviço, que às vezes tem que ir até um local, tem que se deslocar. Então, eu acho que neste momento a preservação do trabalho, do emprego é fundamental. Demitir não é uma atitude cívica, na minha opinião. O empresário que está demitindo hoje está cometendo um grave erro, inclusive contra a sua própria empresa, porque ele está tirando do mercado um consumidor, que também vai afetar o produto dele em última análise. Olha, pessoal, antes da gente seguir aqui para o próximo tema do programa Gente que Fala de hoje, eu vou passar para todos aqui uma mensagem do governo federal, do Ministério da Saúde, dentro da campanha nacional de prevenção ao coronavírus. Olha, com a circulação do novo coronavírus no Brasil, a população tem se perguntado qual é a melhor forma de prevenir. Assim como em outras doenças respiratórias, como a gripe comum, a transmissão pode ser evitada utilizando a chamada etiqueta da tosse. Quem esclarece isso e por que ela é importante contra o novo coronavírus é o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Dr. Ivanildo, Francisco Ivanildo. Ele diz, se por acaso não estiver utilizando máscara e for tossir ou espirrar, eu devo cobrir a boca, preferencialmente, com um lenço descartável.
coloco o lenço descartável para que, ao invés de eu espirrar ou tossir nas pessoas que estão próximas a mim, eu abafe essa tosse com o lenço, diz o infectologista Dr. Francisco Ivanildo. Ele segue. E se eu não tiver o lenço, o que eu faço? Coloco a mão na frente da boca? Não. A gente não deve colocar a mão na frente da boca. Então, ao invés de eu colocar a mão na frente da boca, quando eu for tossir ou espirrar, eu dobro o braço e espirro na dobra entre o braço e o antebraço, próximo ao cotovelo, diz o infectologista Francisco Ivanildo, do Instituto Emílio Ribas. Ele segue. Para reduzir o risco de contrair ou transmitir o coronavírus, o Ministério da Saúde orienta o isolamento domiciliar como a medida mais eficaz. Além disso, lavar as mãos com água e sabonete ao menos 5 vezes ao dia, evitar tocar olhos, nariz e a boca com as mãos sujas e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, de preferência com álcool e gel. Para mais informações, acesse saude.gov.br/coronavírus. Mensagem aqui do Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Esse texto aqui da Campanha Nacional de Prevenção, ao Coronavírus 2020. E seguindo aqui com os assuntos do programa Gente que Fala. Pessoal, na tentativa de minimizar o prejuízo das empresas e manter os empregos, o governo lançou a medida provisória número 927 de 2020, pela qual novas medidas emergenciais foram permitidas, como o trabalho home office, sem que seja necessária a concordância do empregado, desde que o equipamento seja fornecido, se necessário, pela empresa. O artigo mais polêmico da MP, que autorizava a suspensão do trabalho e dos salários por até 4 meses, foi revogado, como a gente viu na semana passada. Hélio Rodrigues, na nossa conversa anterior, você criticou essa medida provisória 927, não é isso? Mauro e demais amigos, vamos lá. Do ponto de vista de enfrentar esse problema econômico, o que essa medida provisória consegue ter de eficácia? O que ela tem de eficácia para poder manter a pequena e média empresa que não vai ter capital de giro nesse momento? O que numa medida provisória que trata a modificação de normas regulamentadoras da saúde do trabalho, o que tem a ver isso? O que tem a ver eleição de CIPA com tudo isso? Então, evidentemente, é um momento que a gente esperava do governo, assim como o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que está injetando trilhões na economia, que efetivamente a gente pudesse ver uma ação do governo federal que nos colocasse em condição de enfrentar tudo isso que está acontecendo. Essa medida provisória só teve um único objetivo: arrancar o sindicato de qualquer negociação. Só que o mundo real não é assim. O mundo real não é assim. Nós temos nosso sindicato dos químicos existe há mais de 80 anos. Nós temos anualmente celebrando convenção coletiva com os sindicatos patronais, que agora nos procuram para a gente tentar achar a melhor saída para tudo que está acontecendo. Então, eu acho que essa medida provisória ela não teve eficácia nenhuma, enfim, está comprovado isso. Ele volta atrás com a medida provisória 928, num ponto que ficou muito mal para ele, a questão da demissão dos 4 meses sem pagar ninguém. Mas, efetivamente, assim, falando seriamente, não dá para acreditar que isso, enfim, fez algum efeito. Enfim, tá? É lastimável falar sobre essa medida provisória. Hélio Rodrigues, o que a gente viu até aqui no estado de São Paulo, em relação a medidas de combate ao coronavírus, isso veio do governo do estado. Você é coordenador de uma frente parlamentar da Várzea do Tietê, que é da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você tem alguma informação sobre formação de frentes parlamentares lá na Assembleia para tratar especificamente do combate ao coronavírus, no sentido de que o parlamento atue também e não só o executivo? Mauro, eles estão agora em sessões virtuais, né? Então, enfim, eu não tenho tido muita informação, porque a Assembleia está fechada, está em sessão virtual, estão tratando de temas que aqui, diga-se de passagem, o governador de São Paulo teve ações muito positivas com relação a isso, como, enfim, de enfrentar o combate ao Covid-19, mas a gente não tem visto ainda frente, porque não dá para instaurar frente, tem o regimento interno da casa, que você conhece tão bem. Nesse momento agora está atuando a Assembleia Legislativa, segundo informações que eu tenho,
mas em cima dessas questões emergenciais que podem estar voltadas ao combate do coronavírus. Sim. Doutor Estácio, sua avaliação sobre a eficácia da MP 927. Pois é, eu concordo basicamente com o colega. Agora, claro, a gente sempre enxerga de um outro lado com relação, pelo menos houve uma atitude do governo. E esse é o momento do governo federal atuar, né? Eu vejo que realmente a 927 é passível de bastante críticas, mesmo porque algumas alternativas, quase todas, já se tem na própria CLT, né? Mas como a gente falou no início, afora essas alternativas, é o momento do patrão e do empregado, claro, com a participação também aí da entidade sindical, chegar a um meio termo para fazer com que seja mantida a porta aberta da empresa e o salário do empregado, tá certo? Por quê? O que a gente aguarda de uma nova MP não vai ter milagre. O que o empresariado necessita é menos imposto e, se fosse o caso, ajuda no caixa da empresa. Essas alternativas realmente são mais ou menos paliativas, né? Agora, vamos esperar que a nova provisória que vai tratar da nova redação do artigo 18 seja mais elaborada, mais eficaz e mais tangível aí aos empregados e aos empresários. Mas a ideia é essa, viu, Mauro? Eu acho que é o momento de patrão e empregado conversarem, não relegarem isso a um terceiro, muito menos ao judiciário, que imagine você, ao judiciário depois da reabertura dos fóruns, como vai o juiz se posicionar frente à lei, aos costumes, aos princípios, a intervenção para decidir sobre demissões, decidir sobre empresa fechada e tendo na sua frente um direito que não foi honrado. Vai ser muito difícil o judiciário conseguir resolver esse problema. Por isso, eu acho que os atores principais devem chegar a um conceito: trabalhador e empregado com a ajuda de sindicatos. Você falou agora em atores principais. Nesse momento, a gente tem tido muito debate, muita gente falando tecnicamente, em relação à saúde, em relação também às questões econômicas, mas também existem muitos debates políticos, né? Então, muitos atores participando dessa conversa ao mesmo tempo. Isso acaba ajudando, até porque é democrático, enfim, é preciso buscar na sociedade civil todas as opiniões para se chegar a um consenso, mas isso também acaba trazendo muita gente para a conversa. Isso mais ajuda ou mais atrapalha quando você tem muitos atores participando? Pode atrapalhar. Por quê? Nem sempre todos estão atuando com o foco, com a boa fé na resolução do problema trabalhador e patrão, e o principal nesse momento que eu vejo, que é a proteção da saúde, porque esse vírus aí, como a gente tem visto, lido, ouvido, é traiçoeiro. Eu entendo, Mauro, que não tem um padrão de prejuízo que ele traz para as pessoas. Eu vejo que cada pessoa parece que tem um destino quando, infelizmente, tem que socorrer ao hospital. Então, eu acho que a democracia é válida, sempre deve ser louvada, mas os atores principais aqui é patrão e empregado. O que o governo, o que os outros devem fazer é ajudar e não atrapalhar. Esse é o objetivo. Roberto Maluf, sua avaliação sobre essa MP 927 e essa questão também sobre a quantidade de atores que participam do debate, o que é importante, sempre, né, a democracia tem que permitir, né, esse é o objetivo, a fala de todos para que se chegue a um consenso, mas também muitas vezes acaba a conversa se perdendo no meio do caminho, tamanha quantidade de atores participantes. Exato. Eu concordo com os colegas. Eu acho que às vezes o excesso de MPs, excesso desses tipos de articulação acabam atrapalhando mais o mercado de trabalho do que iria. Não tem aqui haver uma regulamentação. As regulamentações são bem-vindas, são importantes, mas eu acho que nesse momento, quando se fala, por exemplo, essa MP, ela trabalha em cima dessa questão de home office. Gente, volto a falar, o mercado, a economia, ela tem uma participação muito mais acentuada na indústria e no comércio. O home office é uma parcela muito pequena. Ela é importante ser regulamentada? Sim, com certeza. Mas uma coisa que nesse momento eu sinto falta, me corrijam alguém se tiver mais essa informação, eu ainda não tive. Por exemplo,
Como que vai ser a questão de socorro financeiro às empresas pequenas, de pequeno porte? Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, conheço de um amigo. Ele tem uma pequena empresa de consultoria, de assessoria, com poucos funcionários. Ele teve que fechar, porque no caso dele, especificamente, ele precisa, o home office não funciona. E aí, como é que ele vai pagar o salário dos funcionários daqui 30, 60 dias? A linha de crédito para que ele possa se enquadrar e conseguir uma linha de crédito para conseguir honrar com os seus pagamentos é extremamente complexa. Você, para conseguir um dinheirinho no BNDES, ou seja, num banco, você tem que provar até que a tua encarnação anterior você era uma boa pessoa. Enfim, eu acho que essas regulamentações são importantes, mas em alguns momentos eu acho que elas atrapalham mais do que ajudam. Bom, seguindo mais um tema aqui no programa Gente que Fala de hoje. Sabe aqueles memes aqueles memes que circulam sobre engordar na quarentena pelo risco de, estando em casa, comer demais, trabalhar no sofá ou em uma mesa improvisada, se perder os horários, etc., apresentam apenas uma parte das dificuldades que muitos estão tendo para se adaptar ao home office. Mas a principal delas pode estar na dependência da tecnologia, incluindo o uso de programas e aplicativos que nunca foram utilizados e a necessidade de boas ferramentas. Roberto Maluf, muita gente no home office, assim, aprendendo não por amor, né, mas na dor nesse momento de dificuldade. Ou seja, tendo que se virar em casa para poder fazer o trabalho, mesmo sem muita, digamos, sem ter muita afeição por tecnologia. Como é que se lida nesse momento, onde a gente tem que ir para casa, a gente tem que trabalhar e não tem muita proximidade com tudo isso? Então, foi o que você falou bem, Mauro. Está aprendendo na base do sofrimento, né? Muita gente que não está acostumada com certas ferramentas está sendo obrigado hoje a pegar e aprender na marra. Eu vou aqui citar um exemplo, e não serve ele como... Não vamos estabelecer um padrão econômico para esse exemplo, mas um padrão comportamental. Por exemplo, no Japão, um usuário de smartphone, ele tem, em média, 100 aplicativos, uma centena de aplicativos, 100 aplicativos instalados no seu telefone. E ele usa a maioria deles para N tipo de atividades. O brasileiro tem, em média, de 30 a 40 aplicativos instalados. E esse número era muito menor alguns anos atrás. E está havendo uma evolução. Onde eu quero chegar com relação a essa questão dos aplicativos? Cada vez que você faz uma inclusão digital de uma determinada parcela da população, você amplia o teu mercado de possibilidades de trabalho, de diversão, de entretenimento, de relacionamento, enfim, você amplia esse mercado. Hoje a gente está passando por uma situação onde a gente está sendo obrigado a aprender a usar certas ferramentas que até então a gente não usava. E esse coronavírus vai fazer com que uma parcela gigantesca da população, e aí eu não estou falando do Brasil, estou falando em termos mundiais, passe a utilizar muito mais a tecnologia do que estava utilizando até algum tempo atrás. Isso vai mexer com o mercado de profissionais que desenvolvem essas ferramentas, vai passar a mexer no mercado dos desenvolvedores, das empresas, das startups, e deve dar um impulsionamento extraordinário na tecnologia, fazendo com que as pessoas entrem de fato nesse mercado, nesse novo formato de vida. Vai alterar nossas relações com as pessoas, vai alterar nossas relações com compras, vai alterar nossas relações de entretenimento, e vai alterar de modo definitivo. Ô Maluf, vamos pegar um exemplo prático. Vamos supor um pequeno restaurante que não tem tecnologia, não faz uso disso, porque as pessoas vão até lá. Nesse momento, esse restaurante baixou as portas e precisa só atender delivery. Tem a possibilidade de atender delivery por telefone. Mas a tecnologia, se tivesse um aplicativo, um site, a situação poderia ser bem melhor.
Nesse momento, dá para fazer na correria, dá para criar um aplicativo, site que dê uma solução para esse restaurante? Um exemplo prático. Olha, o que dá. Vamos excluir aí dessa na correria o aplicativo. A construção de um aplicativo demanda de muito mais tempo e uma tecnologia muito mais complexa, porque você tem o telefone que usa o sistema Android, tem o sistema iOS, que é da Apple. Então você tem duas tecnologias diferentes que não se conversam totalmente. Eles até se entendem, mas eles não são totalmente compatíveis. Então, na correria, o que o cara consegue fazer? Ele consegue fazer um site, ele consegue colocar esse site no ar, ele consegue eventualmente conversar com seus clientes através desse site. Isso dá para fazer rapidamente. Mas é aquela tal história, não adianta simplesmente você fazer o site se o teu cliente não está acostumado a usar aquele seu site. Você vai ter que comunicar para o seu cliente, aquele que não está acostumado a utilizar aquela ferramenta que ele está acostumado a ir no seu restaurante. Exatamente, é isso que eu estava falando. A pandemia vai fazer com que as pessoas mudem seu comportamento. Vai adiantar que a pessoa faça o site agora na correria? Olha, adianta até certo ponto, porque ela vai ter que fazer com que seus clientes saibam que ele tem o site, vai ter que fazer um material de divulgação, ele vai ter que fazer com que as pessoas mudem o comportamento. Mas é obrigatório. E, assim, dá para fazer alguma coisa? Dá. As empresas com quem nós trabalhamos, que são nossos parceiros comerciais nessa área de tecnologia, já estão sobrecarregadas em função dessa demanda do coronavírus. Já existe gente pedindo para desenvolvimento de aplicativos, já tem gente pedindo sites, já tem gente tentando consertar o seu site, porque o site não estava funcionando direito e até então ele não dava atenção, e agora com a demanda aquecida, o que acontece? Corre para tentar consertar. Então, a gente já tem uma demanda aquecida dentro desse mercado. Mas assim, dá para fazer? Dá. Mas é aquela tal história, num site lá essas coisas não. É temeroso você fazer agora, no meio de uma crise, você tentar mudar um comportamento de um cliente que não estava acostumado a utilizar. Doutor Estácio, na dor ou no amor aí a aproximação com a tecnologia nesse momento? Você é advogado, então acho que você já tem uma vivência para trabalhar com isso a partir de casa, ou não? Pois é, como o colega falou, né? A indústria que fica na produção, o pessoal lá de chão de fábrica que está ali do lado das máquinas, o comércio onde recebe o maior público, os consumidores, é a maior parcela. Nós que prestamos serviço jurídicos, a gente consegue fazer o trabalho em casa, para repassar tudo por e-mail, os processos hoje são eletrônicos, então isso facilita muito, então a gente não teve uma grande dificuldade em se adaptar nessa crise, né? E crise não adianta, né, Mauro? Crise não é maré mansa, não é céu de brigadeiro. Todo mundo tem que se adaptar. E o home office também exige uma certa disciplina, né? Acordar cedo, trocar a camisa, almoçar no horário certo, para que você mantenha a sua produção, mantenha o trabalho de qualidade, né? Então, a grande adaptação para quem pode fazer o home office é ter uma disciplina. Com relação ao serviço na nossa área, é tranquilo, a gente já fazia em alguns dias, né? E isso é normal. Agora, é importante também, né, que o home office tira milhares de carros, vamos dizer, das ruas, aí é menos poluição, ou seja, na crise sempre tem um lado que perde e outro que ganha. Hélio Rodrigues, o Dr. Estácio falou em disciplina para o home office ou para o telework, teletrabalho, que é conceituado aí no mundo inteiro, ou seja, tem que acordar, botar roupa como se fosse trabalhar, criar a sua rotina de atividade profissional dentro de casa. Não adianta ficar de pijama na frente do computador porque a coisa não vai andar, né? O que você acha? Eu acho que essa mudança que a gente está tendo, todos nós, né? E são mudanças externas, como ter que lavar a louça, ter que estender uma roupa, porque as pessoas que trabalham em casa também estão nas suas casas. Nós estamos tendo muita mudança interna, né? Eu estou, igual o doutor falou, eu estou bastante esperançoso que do ponto de vista espiritual a gente saia muito mais solidário um com o outro. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser muito importante. Como o Roberto falou, a gente sempre renega, né, Roberto, para segundo plano uma série de questões tecnológicas.
uma brincadeira nossa antes de entrar aqui no ar, é a gente se ajeitando tecnologicamente. Sim. Agora não tem jeito, meu irmão, vai ter que ser por aqui, é assim, pronto, acabou. Eu, quando você falava, eu fazia aqui um pedido do almoço, eu estou sozinho, por um aplicativo, e assim, é bárbaro o aplicativo, o banco, o aplicativo, você tem muita ferramenta hoje, Roberto e Mauro, que eu e demais amigos, que a gente, o Eustácio também, doutor Eustácio, né? Doutor Eustácio, Ayrton é mais fácil, hein? Doutor, que a gente vai ter que agora, efetivamente, Roberto, vai mudar muito as relações, doutor Eustácio sabe também, nas relações do capital-trabalho, vai mudar muito, porque essa tecnologia, efetivamente, ela tem um poder de transformação gigante. Nós vamos ter que conversar antes do Covid e depois do Covid, porque é tudo isso que a gente está vendo. Mas essa questão da solidariedade, eu acho que está me deixando bastante, assim, tomado, essa questão de ajudar o próximo, que a gente pode fazer, estende a mão, tá todo mundo junto. Eu só queria falar de um relato que eu vi essa semana de uma pessoa que fala o seguinte, meu pai tinha dinheiro para comprar o que quisesse, na Itália, falando. Ele morreu por não ter como respirar o ar que está de graça para todo mundo. Então a gente está todo mundo junto nessa nave aqui, né? Roberto. Pode falar, eu ia fazer uma observação, mas pode falar, por favor. Mas aí você faz a observação e já emenda a resposta nessa minha pergunta. Ok. Esse setor de tech... pode falar. Eu ia falar exatamente sobre esse setor de tecnologia. Eu ia fazer uma observação muito importante com relação o Hélio estava falando sobre pediu as coisas pelo aplicativo. Houve, por causa do coronavírus, uma corrida maluca atrás de compra de ouro e dólar. Ou seja, os investidores começaram a comprar ouro por causa das instabilidades econômicas. E cometeram um gravíssimo erro na minha questão, no meu ponto de vista, pelo seguinte: o ouro está extremamente valorizado. Quem está comprando ouro agora está comprando ele com preço altíssimo, e dentro de alguns meses, quando tudo começar a voltar ao normal, o ouro vai cair como qualquer outro tipo de investimento. Onde essas pessoas deveriam estar investindo hoje, sabe onde é? Nas startups. Empresas que desenvolvem aplicativos, porque essas não vão ter queda de faturamento nos próximos 100 anos, provavelmente. Então, era essa a minha pergunta, vai nesse sentido, era isso que eu ia te falar. Como é que está o interesse de investidores para desenvolvimento de aplicativos nesse momento em que está todo mundo preocupado em ficar sem dinheiro, ou seja, será que eu vou receber e tal? O investidor fica com o pé atrás, ou ele vai para cima, ele não está preocupado com isso, porque é um outro tipo de mercado e ele não tem grandes preocupações. Olha, veja só, são duas situações que a gente tem que fazer uma análise. Primeiro, a questão da quarentena do coronavírus é uma coisa recente. Nós estamos completando 15 dias praticamente de quarentena. Quer dizer, é uma coisa muito nova, não deu tempo das pessoas ainda cair na real, vamos dizer assim, né? Não deu tempo de fazer uma avaliação mais profunda. Existem alguns investidores, e aí eu cito esse investidor que corre atrás do ouro, que eu acho que é um investidor bem novato no mercado, vamos dizer assim, bem ingênuo. Esse investidor, ele vai quebrar a cara e não tem essa visão de mercado. Agora, aquele investidor que sabe exatamente aonde está a oportunidade, esse não perde a oportunidade, não. Ele vai ver e ele sabe que nesse momento, se alguém se você tem um dinheiro para investir, eu diria, invista numa startup, invista em quem está desenvolvendo aplicativos, porque no decorrer dos próximos 24 meses, nos próximos 2 anos, a nossa mudança de comportamento vai estar diretamente ligada ao online, ao universo web. Então não tem como escapar disso. E existem muitas ideias, as pessoas pensam em soluções para determinadas necessidades e elas não têm o dinheiro para desenvolver uma ferramenta para solucionar essa necessidade. E do outro lado existe um investidor querendo a ideia, não é isso? Exatamente. Veja só, às vezes você tem uma ideia muito boa para desenvolver um aplicativo,
e você não tem recursos. Vamos deixar claro uma coisa, você fazer um site para a internet, hoje você consegue empresas que fazem site por R$500, por R$1.000, sites extremamente simples, que não te dão condição de fazer grande coisa. Só que para você desenvolver um aplicativo, por mais simples que ele seja, ele não custa menos do que 50, 70, 80 mil reais, um aplicativo. Então, assim, nós estamos falando de dois universos muito distintos. Então, assim, a pessoa ter uma boa ideia para fazer um aplicativo não quer dizer que ele vai conseguir viabilizar com muita facilidade. Por quê? Ele precisa de um investidor, ele precisa de um investidor anjo, ele precisa de alguém que chegue lá e que confie na ideia dele. O Brasil já é um país que tem aplicativos chamados unicórnios, que passaram da casa de $1 bilhão de faturamento. Então, assim, temos talentos, temos desenvolvedores, temos investidores. Falta agora o pessoal aproveitar essa quarentena e falar, opa, aqui uma oportunidade de negócio. Gente, o nosso tempo está avançando rapidamente. Temos perguntas aqui do público que acompanha a gente que fala, olha, e tudo por tecnologia, chegando aqui pelo WhatsApp. Bem objetivamente, Hélio, o Márcio de Osasco pergunta, pela situação atual, os funcionários de uma empresa que fabrique medicamentos ou equipamentos de proteção individual, por exemplo, podem ser obrigados a trabalhar? Não, ninguém é obrigado a trabalhar, né? Você tem a recusa do trabalho. Isso não pode estar acontecendo. Se está acontecendo, isso tem que ser denunciado ao sindicato, denunciado à Delegacia Regional do Trabalho, quer dizer que não tem mais, né? Mas a gente, enfim, isso não pode acontecer. Empresas desse segmento não estão se comportando assim. Eu quero falar aqui da Nitroquímica, uma empresa importante aqui em São Paulo, que é do setor da cadeia do alimento, vai ter que manter a sua produção, uma alta produtividade, entrou em contato com a gente para poder viabilizar aí uma questão até de um alojamento interno para que os trabalhadores possam continuar trabalhando, mas nada obrigado, é tudo conversado. Desculpa. Doutor Estácio, a Vera de Campo Limpo pergunta, até que ponto um acordo para reduzir o salário pode ser legal ou ilegal? Qualquer empresa pode propor isso aos funcionários? Ela pergunta, Vera de Campo Limpo. Excelente pergunta, é uma dúvida de grande maioria atualmente, né, Mauro? Bom, pela CLT, até em casos específicos de força maior, permite 25%. Estamos aguardando aí a nova redação do artigo 18, né, da provisória do governo, para realmente falar mais um pouco sobre isso, que é a história do afastamento do trabalho e, consequentemente, uma redução do salário. Então, legalmente falando, o que nós temos hoje pela CLT seria até 25%. Por enquanto, essa nova lei não veio, tá certo? Qualquer acordo que seja feito menos disso pode ser complicado, né? Ainda que a gente tenha aqui dado a grande importância à conversação entre empregado e patrão. Roberto, a Marcela de Santos está perguntando pelo Facebook. Os provedores de internet no Brasil estão preparados para suportar tanta gente operando, baixando arquivos e aplicativos ao mesmo tempo? A gente tem enfrentado essa dificuldade aqui com a nossa videoconferência por conta da baixa velocidade das redes, né? Exato. Não, na verdade, existe uma rede de distribuição de dados no Brasil que é considerada uma das melhores do mundo, por incrível que pareça. Às vezes a gente pensa que não, mas a distribuição através de fibra ótica, os provedores estão preparados. Aí a gente volta uma outra questão, que eu estava falando agora há pouco. Não basta você fazer um site, não basta você tentar fazer um aplicativo, você tem que saber aonde hospedar esse material, qual a ferramenta que você vai instalar para que ele funcione adequadamente. Então, o que acontece muitas vezes é que você tem uma boa velocidade de internet, você tem uma boa distribuição de dados, mas você não tem uma ponta final funcionando. Por exemplo, ela fez uma pergunta pelo Facebook. O Facebook não tem tido problemas de instabilidade, nem o Facebook, nem o Instagram, muito menos o Google. Eles não têm tido problemas de instabilidade de navegação. Eventualmente, em alguns horários, podem haver alguns pequenos picos, que às vezes é por causa da própria plataforma que está fazendo alguma atualização. Em termos gerais, não há essa preocupação, não. Todos os provedores estão trabalhando em carga máxima e tranquilamente, sem problemas. Pessoal, antes aqui da nossa despedida, a gente tem aqui um pouquinho
porque temos 3 minutos, eu vou passar aqui mais uma mensagem do governo federal, especificamente do Ministério da Saúde, dentro da campanha nacional de prevenção ao coronavírus 2020. Os idosos estão entre as pessoas que têm mais risco de serem infectadas pelo novo coronavírus. A justificativa para isso, segundo a infectologista Heloísa Ravagnani, é que esse grupo pode ter o quadro agravado por conta da baixa imunidade. Doenças como diabetes, problemas associados aos rins e ao coração, também contribuem para a evolução da síndrome respiratória causada pelo vírus. Para se prevenir, a infectologista doutora Heloísa traz algumas recomendações que devem ser seguidas não apenas por idosos, mas também por quem convive com essas pessoas e por portadores de doenças crônicas. Segundo a doutora Heloísa, as preocupações devem ser evitar aglomerações, evitar ficar próximo de pessoas que estejam tossindo ou doentes de alguma outra forma ou tenham febre. Idealmente, segundo ela, higienizar as mãos várias vezes ao dia com álcool em gel ou lavar com água e sabão. Também é recomendado não tossir na mão, mas sim na dobra do cotovelo. Assim, é bom evitar levar as mãos aos olhos, ao nariz e à boca, diz a infectologista doutora Heloísa Ravagnani. Vale ressaltar que o uso do álcool em gel ou líquido é ineficiente na higienização quando as mãos estiverem sujas, com secreção ou após contato com algum lugar úmido. Nesses casos, a melhor opção é fazer a limpeza com água e sabão. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforça que os brasileiros precisam preservar o grupo de risco para mais adiante o país controlar o avanço do coronavírus. E diz o ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde. Esse é o grupo que queremos super proteger, porque quando os jovens chegam em um determinado ponto em que todos eles já têm imunidade, o vírus não consegue pular de pessoa para pessoa. O vírus não consegue pular de pessoa em pessoa, caindo assim o número de casos, diz o ministro. Quanto menos pessoas com doenças crônicas e idosos infectados nós tivermos, menos utilizaremos os nossos sistemas hospitalares, conclui o ministro Mandetta. Como medida de proteção ao coronavírus, o Ministério da Saúde decidiu que idosos e trabalhadores da saúde serão o público-alvo da campanha nacional de vacinação contra o influenza, vírus que causa a gripe comum. A vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns que, dependendo da gravidade, podem levar à morte. A priorização dos idosos nessa primeira etapa, que começou agora no dia 23 de março, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influências na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19, mesmo diante da não eficácia da vacina contra o coronavírus. Mensagem, portanto, aqui do Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, dentro da campanha nacional de prevenção ao coronavírus 2020. Hélio Rodrigues, sua despedida, sua palavra final no programa Gente que Fala. Bem rapidinho. Eu quero agradecer a oportunidade de participar com vocês, com o Roberto, com o Eustácio, com você, Mauro, e todos que nos acompanharam pela rádio e também pelo Facebook. Estamos aqui no Instagram, estamos aqui à disposição. O papo muito bacana, muito obrigado, fiquem todos com Deus e em casa, né? Forte abraço. Doutor Estácio, a palavra final bem objetivamente. Quero agradecer mais uma vez a você, Mauro. Um grande abraço a todos os colegas. Foi um prazer fazer parte dessa bancada. E é isso. Vamos seguir com fé. E eu aqui com meu álcool gel sair de casa sempre. Vamos nos proteger. Roberto, grande abraço. Obrigado. Roberto, muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Rádio Trianon. Prazer conhecer o Hélio, o Estácio. Obrigado, ouvintes, por participar também do programa. E todo mundo em casa quietinho, porque em casa ninguém vai ficar doente. Vamos lá, todo mundo junto. Muito obrigado a todos pela gentileza aqui com o programa Gente que Fala, em nome de toda a equipe, Hélio Rodrigues, doutor Estácio Ayrton Alves Moraes e também o consultor de marketing Roberto Maluf. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Paulo Tamunha, um agradecimento especial ao Ricardo Godoy, que está ajudando a gente a operacionalizar aqui a sala de videoconferência dentro do Hangouts do Google, e também um agradecimento a você, ouvinte, espectador, que está aí na internet, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Fique agora com o programa Integrando, apresentado pela Roseli Camas. Um abraço, tchau, até amanhã.